Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Coloco aqui essa música do Diante do Trono com Juliano Som, onde eles escolheram o sertão, uma região pobre, para cantar essa música, para levar esse louvor àquelas pessoas que precisam tanto de se sentirem amadas, precisam de água, precisam de comida, mas muito mais do que água e comida. Eles precisam de se sentir amados, sentir o amor de Deus. E a única forma é através de Jesus, Deus poderoso que veio como um homem e morreu por mim e por você, se entregou naquela cruz por amor. Se você puder assistir esse vídeo e cantar essa música, levantar suas mãos aos céus e louvar a Deus, você vai estar preparando seu coração para receber uma palavra forte, uma palavra que pode trazer vida, que pode trazer força, que pode trazer transformação. É a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Amém? Ao final desse vídeo tem alguns relatos do próprio Juliano Som, da Ana Paula Valadão também. Eu aconselho que você assista até o final. Amém? Então vamos começar aqui, estamos no dia 319 do Projeto Bíblia para Iniciantes. E Paulo continua aqui na carta que ele escreveu, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 16 até o fim. Ele continua falando, continua trazendo esse zelo que ele tem pela igreja e alertando aquelas pessoas em relação aos falsos apóstolos. Pessoas que pareciam credenciadas, porque também eram da linhagem, né? Eram hebreus, eram da descendência de Abraão, eles eram judeus, eram estudados, porém, por mais que tivessem toda essa credencial, eles não tinham o principal, que era o quê? O amor de Deus, a palavra de Deus. Eles não tinham e não tinham sofrido o quanto Paulo sofreu pela igreja. Não tinha passado por tudo que Paulo passou e eles queriam apenas se promoverem. Eram como os próprios fariseus que Jesus condenou quando ele veio, hipócritas, né? Então por fora se mostravam algo realmente estiloso, algo bonito, mas por dentro a intenção do coração deles era outra. Amém? Então vamos lá, a partir do versículo 16, Paulo fala: outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de me gloriar, de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. Então, o que Paulo está
colocando aqui? Que embora ele considerasse uma bobagem, ele sustentava que poderia também se igualar ou até mesmo ultrapassar tudo o que os falsos apóstolos diziam sobre si mesmos, né? Exteriormente falando. Então Paulo comparou o seu próprio ministério com o deles e demonstrou que, mesmo baseando em evidências exteriores, o apostolado deles era deficiente. Entende? Eles não experimentaram os sofrimentos que Paulo havia experimentado. Eu vou continuar lendo aqui para ficar mais claro. Então ele continua falando: são hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo, entre parênteses, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Assim, ele está falando do exterior. Agora ele vai falar do que ele passou, e não do interior do coração dele. Ele vai falar agora, como fora de mim, essa expressão que ele usa, é o que ele passou, né, exteriormente falando. Então ele fala: eu ainda mais sou ministro de Cristo. Em trabalhos, muito mais do que eles. Muito mais em prisões. Foi prisioneiro várias vezes. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Porque naquela época, 40 açoites significava que a pessoa só conseguiria aguentar 40 açoites. Então eles davam 39. Fui 3 vezes fustigado com varas. E a semana passada a gente assistiu novamente o filme Paixão de Cristo. E as varas que eles usavam para bater eram varas bem que machucavam muito. Nossa, só de lembrar as feridas que abriram na pele, no corpo de Jesus. E Paulo passou por isso. Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Ele continua: uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Uau! Então Paulo lista aqui uma série de coisas exteriores que ele passou diariamente para levar a palavra de Deus, para evangelizar, para levar o amor de Deus, para levar o conhecimento. Então ele tinha essa autoridade muito mais do que os outros apóstolos. E ele continua no versículo 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, algo interior, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Ou seja, ele está dizendo que se uma pessoa da igreja enfraquece, ele também sente isso. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Então, ele está dizendo que aquilo é a empatia que ele tem, né? A compaixão, se colocar no lugar da pessoa, se colocando no lugar da igreja. E ele continua no versículo 30, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, ele fecha, em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Então ele conta que, por mais que ele tenha passado por tanto perigo, ele fez isso com um grande propósito, e todas as vezes Deus honrou, todas as vezes Deus livrou ele, para que ele continuasse a jornada dele, para que ele continuasse
zelando, pregando a palavra de Deus e sendo esse grande líder da igreja, que tinha todo o conhecimento, que pagou o preço e que também tinha as fraquezas dele e que também abria os sentimentos dele para a igreja. Amém? Então nós temos muito que aprender com a vida de Paulo. Então, se estivermos diante de situações, de desafios, de desafios e de dores mesmo, que nós possamos ter a mentalidade que Paulo teve, de que vale a pena pagar um preço, vale a pena ser perseguido, vale a pena passar por todas essas provações. Amém? Então, você que sente no coração essa vontade de entregar a sua vida a Jesus, assim como Paulo entregou, bota a mão no seu coração agora, feche seus olhos e repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu entrego hoje a minha vida a Ti. Eu declaro que Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor. E declaro que vou Te amar e declaro que vou seguir os Seus passos. Declaro que Tu és o meu modelo e em Ti eu basearei, eu vou fundamentar todos os meus passos e toda a minha vida. Amém? Se você fez essa oração de coração, eu creio que a partir de hoje sua vida muda e você vai experimentar grandes coisas, porque andar com Jesus é novidade de vida. Amém? Um beijo no coração. Deus abençoe você.